Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral da Unirio. Hoje nós vamos falar de um método físico de controle de micro-organismos, que é a pasteurização. Esse processo de controle de micro-organismos é muito importante para os nutricionistas porque ele é um processo que é aplicado especificamente em alimentos. Então, a nutricionista tem que conhecer esse processo em detalhes. Bom, vou começar as explicações da aula de hoje falando desse químico chamado Pasteur. Pasteur, quando iniciou a sua vida acadêmica, ele era químico. Ele, em 1848, ele fez uma grande descoberta. Ele descobriu que o ácido tartárico, o principal ácido aí existente nos vinhos, ele tinha formas destrógeras e levógeras. Ele apresentava formas D e L, como vocês já aprenderam anteriormente. Ou seja, esse ácido serviu como modelo para ele descrever a isomeria espacial. Então, em 1848, Pasteur se tornou muito popular por causa dessa descoberta de cunho químico. Em 1864, a indústria de vinhos da França estava muito incomodada com as perdas resultantes da deterioração do vinho produzido. Então, o vinho era um produto de grande importância econômica para a França e as perdas estavam sendo muito grandes por um processo de deterioração que transformava o vinho em vinagre. É um processo de deterioração típico, né? O que é o vinho? O vinho é um suco de uva fermentado. A fermentação produz álcool. O álcool do vinho pode ser utilizado num processo de deterioração subsequente que transforma esse álcool em ácido acético. E aí você vai ter a transformação do vinho em vinagre. Você vai ter a transformação do vinho em um produto deteriorado. Lógico, o vinagre pode ser aproveitado. Agora, o vinagre de vinho tem um preço muito inferior ao vinho. Então, esse processo não interessava aos produtores de vinho. E Pasteur foi chamado para resolver, né, esse problema que afetava aí os vinicultores. Como ele estava acostumado a utilizar o microscópio, né, ele examinou aí o vinho, o vinagre, o microscópio e fez uma grande descoberta, que eram as formas microscópicas. Ou seja, a partir do estudo da deterioração do vinho, começou a microbiologia, ou seja, Pasteur reconheceu formas microscópicas e, depois de resolver esse problema, ele passou a estudar essas formas microscópicas e aí sim se transformou talvez no maior microbiologista de todos os tempos. Então, Pasteur inicialmente era químico e, depois de estudar esse processo de deterioração do vinho, ele se tornou um grande, né, talvez o maior microbiologista. O vinho, ele é um produto com características sensoriais muito importantes. Ou seja, o vinho, você paga o preço pelo vinho dependendo das propriedades sensoriais. Quanto melhores as propriedades sensoriais, mais caro é o vinho, mais é apreciado pelos consumidores o vinho. Então, Pasteur tinha que desenvolver
um processo de conservação desse alimento que não alterasse suas propriedades sensoriais. Não adiantava nada você pegar o vinho e submeter, por exemplo, ao processo de apertização, que já tinha se desenvolvido, estava começando a se desenvolver aí nessa época, porque você descaracterizaria completamente o vinho. Ele perderia as suas propriedades sensoriais próprias. E aí Pasteur, detalhista como era, ele começou a experimentar várias temperaturas e observou que a temperatura de 48 graus Celsius era importante, porque preservava as propriedades sensoriais e eliminava especificamente os micro-organismos deteriorantes. Então, essa temperatura de 48 graus Celsius era importante, por quê? Porque ele eliminava o micro-organismo alvo. Qual era o micro-organismo alvo? Os micro-organismos deteriorantes. Com essa baixa temperatura, ele conservava as propriedades sensoriais do vinho e, de forma muito importante, ele conservava parte da microbiota autóctone do vinho. Ou seja, o vinho é um produto, principalmente o vinho tinto, é um produto de guarda prolongada. Você guarda por anos, às vezes décadas, para consumi-lo. E durante essa guarda, existe a maturação, o aprimoramento das propriedades sensoriais do vinho. E essa microbiota que era preservada por esse processo desenvolvido por Pasteur era muito importante. Então, Pasteur desenvolveu um processo que empregava temperaturas baixas, que preservava as propriedades sensoriais do vinho, bem como preservava a microbiota que era responsável pela maturação dos vinhos, principalmente os tintos, durante a guarda. Por sorte de Pasteur, o vinho ele já empregava uma embalagem hermética. Então, ele usava uma garrafa com uma rolha. O vinho sempre foi acondicionado dessa forma. Consequentemente, ele não teve que desenvolver uma embalagem hermética como a Apert teve que desenvolver no processo de apertização. Então, por sorte dele, o vinho já era colocado numa embalagem hermética. Consequentemente, depois do tratamento térmico, essa embalagem hermética evitava a recontaminação do vinho, bem como a expulsão do oxigênio do interior da garrafa fazia com que esse vinho não sofresse processos de deterioração de natureza química por ação oxidante do oxigênio, e a falta de oxigênio no interior aí da garrafa de vinho também era importante, porque você impedia o desenvolvimento de micro-organismos aeróbios estritos. Então, essa embalagem hermética era bastante conveniente para complementar aí o processamento térmico idealizado por Pasteur. Agora, o vinho tem um teor alcoólico que varia, em geral, de 12% a 15%. E esse teor alcoólico foi extremamente importante no processo de pasteurização do vinho. Por quê? Porque esse teor alcoólico ele funcionava como um autoconservante. Então, você não precisava colocar conservantes no vinho, porque ele já tinha álcool etílico resultante aí do processo de fermentação. Então, o teor alcoólico do vinho impedia a multiplicação de micro-organismos indesejáveis. Isso aí foi a cereja do bolo, né, desse processo desenvolvido por Pasteur.
Ou seja, enquanto o Apert teve uma série de problemas, teve que desenvolver uma embalagem hermética, teve que colocar conservantes, teve que alterar o pH, teve que alterar a osmolaridade dos alimentos apertizados, Pasteur não precisou fazer nada disso, né? O vinho já vinha numa embalagem hermética e já tinha um autoconservante, que era o álcool produzido pela fermentação do suco de uva. Então, a investigação de Pasteur para resolver o problema da deterioração do vinho se encerrou rapidamente e ele pôde se dedicar à microbiologia, ou seja, esse processo de pasteurização do vinho conservava esse produto. Os vinicultores pararam de ter prejuízos econômicos e Pasteur aumentou a sua popularidade aí na comunidade científica na França, o que foi muito importante, né, para ele se tornar o microbiologista que foi. Bom, então, esse processo de pasteurização do vinho, ele foi replicado em vários outros alimentos. Então, diferentes alimentos hoje em dia sofrem o processo de pasteurização. Não é um processo que é aplicado só ao vinho, exclusivamente ao vinho. Ele pode ser adaptado para outros alimentos, desde que você observe o quê? Primeiro, o processo de pasteurização não pode alterar as propriedades sensoriais do alimento pasteurizado. Então, isso já foi objeto de descrição por parte de Pasteur, né? O processo de pasteurização não alterava as propriedades sensoriais do vinho. Então, se você quer pasteurizar um alimento, você tem que empregar uma temperatura que não altere as propriedades sensoriais do alimento. Adicionalmente, foi colocado que a pasteurização não pode alterar as propriedades nutricionais do alimento que está sendo pasteurizado. Ou seja, o aquecimento dos alimentos destrói uma série de nutrientes termoláveis. E a pasteurização tem que ser conservativa desses nutrientes termoláveis. Então, você não pode alterar propriedades sensoriais e nutricionais do alimento com a pasteurização. Isso faz com que o processo de pasteurização seja personalizado para cada alimento. Cada alimento pasteurizado tem uma temperatura e um tempo de processo específico. Não existe um processo generalístico, né? Como a gente viu lá na apertização, né? Cada alimento tem uma temperatura e tempo de processo, ou seja, o processo é personalizado para cada alimento. O processo de pasteurização, ele elimina total ou parcialmente micro-organismos na forma vegetativa, ou seja, como ele emprega baixas temperaturas não eliminam endosporos. Então, de cara, você já identificou uma característica importantíssima do processo de pasteurização. Existe eliminação de micro-organismos, perfeito. Existe eliminação total ou parcial. De que grupo de micro-organismos? Aqueles que estão na forma vegetativa. Os endosporos não são eliminados nesse processo. Como você tem uma eliminação parcial da microbiota do alimento, você tem que ter uma medida complementar que faça a conservação do alimento. No caso do vinho, o próprio alimento já tinha um teor alcoólico. Você não precisou usar medidas complementares. Agora, em outros alimentos, obrigatoriamente, você tem que utilizar medidas complementares. Por quê? Porque o processo de pasteurização não é um processo de esterilização. O processo de pasteurização
mantém uma microbiota no alimento e, consequentemente, você tem que impedir que ela se multiplique e altere as propriedades sensoriais do produto, né? Leve o produto à deterioração. Então, por exemplo, se você pensar no leite, o leite pasteurizado, ele é conservado sob refrigeração, obrigatoriamente. Essa é a medida complementar que impede que o leite pasteurizado deteriore. Então, o processo de pasteurização exige medidas complementares. Quando o alimento pasteurizado não tem autoconservantes. O objetivo principal do processo de pasteurização vai depender do alimento. No caso do vinho, por exemplo, o objetivo da pasteurização era eliminar os micro-organismos deteriorantes. Então, a pasteurização veio a resolver um problema, que era a deterioração do vinho. Pasteur fez o quê? Fez a eliminação dos micro-organismos deteriorantes. Perfeito. Agora, um outro alimento que é pasteurizado, que nós vamos falar muito ao longo da aula de hoje, é o leite. No leite, o alvo do processo de pasteurização são os micro-organismos que causam DTAs, os micro-organismos que causam doenças transmitidas por água e alimentos, que são passíveis de serem veiculados pelo leite. Então, você vê vinho, você tem como alvo os micro-organismos deteriorantes. No leite, você tem como alvo micro-organismos causadores de DTAs passíveis de serem veiculados pelo leite. Você vê que esse processo é personalizado para cada produto, né? No caso do vinho e do leite, os objetivos são diferentes. No caso do vinho, a pasteurização é vista como um processo de conservação do alimento. Já para o leite, a pasteurização é vista como um processo que confere segurança alimentar. Ou seja, você pode consumir o leite pasteurizado sem o risco de adquirir uma doença por um micro-organismo veiculado pelo leite. Então, os objetivos do processo de pasteurização, em geral, são ou conservação e ou segurança alimentar. Como eu já falei, o processo de pasteurização tem características que são próprias de cada alimento. Ou seja, as linhas gerais do processo são sempre repetidas. Então, você não quer alterar as propriedades sensoriais, você não quer alterar as propriedades nutricionais, você não vai eliminar todos os micro-organismos, é necessário medidas complementares para conservar o alimento. Isso são linhas gerais dos processos empregados nos diferentes alimentos que sofrem o processo de pasteurização. Então, o processo de pasteurização não é único, é adaptado a cada alimento. Bom, o processo de pasteurização emprega um processamento térmico, correto? Então, é o aquecimento do alimento a uma temperatura que não altere suas propriedades sensoriais nem as propriedades nutricionais. Então, independentemente da particularidade de cada processo, você tem que olhar, do ponto de vista microbiológico, que a pasteurização se destina sempre a eliminar o micro-organismo ou micro-organismos alvo. Então, no caso do vinho, o micro-organismo alvo são os deteriorantes. No caso do leite, o alvo são os micro-organismos que causam DTAs veiculadas pelo leite. Então, um aspecto importante do processo de pasteurização é que
você vai determinar uma temperatura, e essa temperatura ela foi determinada laboratorialmente com a finalidade de eliminar o micro-organismo-alvo. Então, você vai selecionar em laboratório a menor temperatura capaz de eliminar o micro-organismo-alvo. Com isso, você vai preservar as características sensoriais e nutricionais do alimento. Ou seja, você vai selecionar a menor temperatura do processo. Isso a gente fala, microbiologicamente, que é uma redução qualitativa, né? Você eliminou qualitativamente, você reduziu qualitativamente o micro-organismo-alvo. Então, como a temperatura do processo de pasteurização é específica para cada alimento, o laboratório de microbiologia dos alimentos determina essa temperatura. Cada alimento, você vai escolher o micro-organismo-alvo e vai ver qual é a temperatura que elimina, total ou parcialmente, esse micro-organismo-alvo. Essa temperatura vai ser a temperatura do processo de pasteurização daquele alimento. Agora, essa temperatura, ela também vai eliminar outros micro-organismos que não são alvo do seu processo. Então, quando você pega o leite, por exemplo, e você determina uma temperatura que elimine micro-organismo-alvo, nas temperaturas inferiores, ou mesmo na temperatura que elimina o micro-organismo-alvo, você vai eliminar muitos micro-organismos da microbiota do leite. Isso é importante por quê? Porque você vai reduzir a carga microbiana do leite. E isso é muito importante porque o leite é um alimento perecível. Ele vai deteriorar, mesmo sendo conservado sob refrigeração, ele deteriora rapidamente por causa da ação de micro-organismos. Então, quando você faz uma redução qualitativa de toda a carga microbiana do leite, isso é benéfico. Ou seja, você eliminando muitos micro-organismos deteriorantes, que não são alvo do seu processo. E outros micro-organismos que estão no leite, que podem se multiplicar durante a conservação do leite, você está beneficiando o produto. Você está reduzindo a sua carga microbiana e aumentando o tempo de prateleira desse produto. Então, essa é uma redução que a gente chama quantitativa. Você reduz a população microbiana do alimento, consequentemente, ele demora mais para evoluir para deterioração microbiana. Consequentemente, isso é muito benéfico porque aumenta o tempo de prateleira do alimento pasteurizado. Então, quando você olha o processamento térmico de um alimento do ponto de vista microbiológico, você tem que identificar o quê? Primeiro, a temperatura alvo do processo é aquela que elimina os alvos do processo. Então, se o seu alvo do processo é um micro-organismo deteriorante, ou se o seu alvo do processo é um micro-organismo causador de DTA, você vai determinar qual a temperatura, qual a menor temperatura capaz de eliminar aquele micro-organismo-alvo. Ou seja, quando você submete o alimento a essa temperatura, você vai eliminar, você vai fazer uma redução qualitativa ou uma eliminação completa qualitativa daquele micro-organismo alvo do processo. Com isso, você vai ter uma especificação de temperatura do processo de pasteurização para cada produto, porque cada produto tem alvos diferentes. Uma outra característica benéfica do processo de pasteurização é a redução quantitativa da carga microbiana. Ou seja,
Quando você aquece o alimento à temperatura para eliminar o micro-organismo-alvo, você vai eliminar muitos micro-organismos, deteriorantes ou qualquer outro micro-organismo. E isso vai determinar uma redução na carga microbiana que vai ser muito benéfica ao produto. Por quê? Porque ele vai ter um tempo de prateleira maior. Menor carga microbiana, maior a sua conservação, maior o seu tempo de prateleira. Então, quando você olha o processo de pasteurização, do ponto de vista microbiológico, ele é bastante preciso. Você tem que determinar qual é o micro-organismo-alvo, determinar qual a temperatura capaz de eliminar o micro-organismo-alvo e essa temperatura que elimina o micro-organismo-alvo vai ser benéfica ao alimento, porque vai eliminar outros micro-organismos que poderiam deteriorar esse alimento durante a sua conservação. Bom, nós vamos falar agora da pasteurização do leite. O leite é um alimento complexo, ou seja, o processo de pasteurização do leite ele foi desenvolvido a partir de inúmeros fatos históricos. Foi totalmente diferente do processo de pasteurização do vinho. O processo de pasteurização do vinho, Pasteur já sabia qual era o problema que ele tinha que resolver. No caso do leite, os aprimoramentos, as descobertas, elas foram se somando, sem um objetivo específico, até porque o processo de pasteurização do leite, pelo menos a base do processo, começou numa era antes da era da microbiologia. Então, 1824 é pré-era da microbiologia. A era da microbiologia começou a partir de 1860 com Pasteur. Em 1824 nem se conheciam os micro-organismos. Esse médico aqui, ele preconizou que ferver o leite era importante, porque protegia os lactentes de doenças, ou seja, os lactentes tinham uma taxa de mortalidade menor que a observada na época, que era muito alta, então ele conseguiu reduzir a taxa de mortalidade fazendo a fervura do leite, e ele também observou que esse processo de fervura conservava o leite por mais tempo. Lembre-se que nessa época não tinha nenhum processo de conservação dos alimentos. Então, ele observou que o leite ficava sem azedar por um tempo maior. Nesse ano aqui, aproximadamente 1880, a Dinamarca e a Suécia começaram a exigir dos produtores de leite, o aquecimento. Por quê? A tuberculose era quase que pandêmica nessa época, era epidêmica na Europa nessa época, e isso incriminava muito o leite como o veiculador do agente causal da tuberculose. Então, esses países começaram a exigir que o leite fosse aquecido, baseado aí nessa observação desse médico obstetra aqui em 1824. Em 1882 a 1884, as empresas começaram a desenvolver equipamentos especificamente destinados ao aquecimento do leite. Ou seja, a prática se tornou tão comum que existia demanda junto à indústria de equipamentos que fossem específicos para aquecimento do leite. Em 1888, esse senhor aqui fez uma observação extremamente interessante. Ele preconizava um processo em que você pegava o leite já engarrafado, aquecia por 1 hora, ou seja, imitava o processo
de pasteurização do vinho. Você pegava o leite já engarrafado, ou seja, numa embalagem hermética, e aquecia ele a uma temperatura relativamente baixa por 1 hora. Então, você tinha alimento em embalagem hermética e um processamento térmico onde você tinha temperatura baixa e tempo de processo. Em 1893, esses processos começaram a ser implementados nas indústrias dos Estados Unidos. E, como a gente sabe, os Estados Unidos eles são muito rigorosos e empreendedores nesses processos. Então, você vai ver que, a partir do momento que os Estados Unidos começou a trabalhar o leite, o processo de pasteurização andou a passos largos, né? Em 1893, nos Estados Unidos, o leite engarrafado ele passou a ser aquecido a 75 graus Celsius por 20 minutos. Ou seja, você lembra lá da aula de apertização, né? Você tem 2 parâmetros no processo: aquecimento e tempo. Se você aumentar a temperatura, você pode reduzir o tempo. Então, o processo de aquecimento do leite teve a sua temperatura aumentada para 75 graus Celsius e o tempo reduzido para 20 minutos. E aí foi incorporada uma observação que já tinha sido feita anteriormente, que é você resfriar o leite imediatamente após esse processo de aquecimento. Então, a partir dessa época, você já está delineando bem o processo de pasteurização. Apesar de embrionário, ele tem as características do processo que é empregado atualmente. Em 1908, um artigo de médicos, microbiologistas da saúde pública dos Estados Unidos, eles publicaram a seguinte frase: leite cru é perigoso. E eles relacionavam o leite cru a uma série de doenças que, na época, eram epidêmicas. Então, tuberculose, febre tifoide, difteria, escarlatina, se tinha relação com leite ou não, isso não entrou em questionamento. E esse artigo foi utilizado para a construção de uma frase muito importante: a pasteurização previne muitas doenças e, consequentemente, salva muitas vidas. Por que dessa frase? Porque, na época, a mortalidade infantil era extremamente elevada. E, a partir do momento que esses processos que aqueciam o leite foram empregados em larga escala, se observou uma redução da taxa de mortalidade das crianças, dos lactentes. Em 1908, um Estado determinou que esse processo aqui passasse a ser de emprego obrigatório e, rapidamente, essa obrigatoriedade se disseminou por todos os estados dos Estados Unidos. Tanto é assim que, em 1911, esse comitê aqui de padrões de leite lá dos Estados Unidos estabeleceu as primeiras especificações da pasteurização do leite. Esse comitê estabeleceu que o processo chamado LT-LT, ou seja, um processo que empregava baixa temperatura por um tempo longo, deveria utilizar especificamente 62,8 graus Celsius por 30 minutos. Então, esse processo ele já foi definido com inúmeros experimentos laboratoriais, tendo como micro-organismo-alvo o Mycobacterium tuberculosis. Por quê? Porque a tuberculose era a doença mais importante. E o Mycobacterium tuberculosis era o micro-organismo-alvo
mais termorresistente que eles conheciam na época. Então, se eu eliminasse o Mycobacterium tuberculosis, eu eliminaria também os agentes etiológicos de outras doenças aí que eram relacionadas ao leite. Então, isso aí foi extremamente importante. Você teve a definição das especificações de um processo que é conhecido como LT-LT, baixa temperatura por um longo tempo de processo. Quais são essas especificações? 62,8 graus Celsius por 30 minutos. Em 1924, com o sucesso aí dessa padronização, surgiu então nos Estados Unidos uma legislação federal que foi conhecida como a Portaria Padrão do Leite, ou seja, essa especificação de tempo e temperatura passou a ser utilizada por todos os produtores de leite. Agora, como a produção de leite era muito grande nos Estados Unidos, esse processo LT-LT, por ter um tempo muito prolongado, não atendia às necessidades de grande produtividade que os Estados Unidos tinham. E aí foi desenvolvido um equipamento que nós vamos ver no desenvolvimento da aula, que são os trocadores de calor de placas, que permitia que o processo de pasteurização fosse feito em 15 segundos. Então, imagina o ganho de produtividade que esse processo dava. Em vez de 30 minutos, você fazia ele em 15 segundos. E para você ter essa redução do tempo do processo, você tinha que, logicamente, aumentar a temperatura. Então, a temperatura foi aumentada para 71,1 graus Celsius. Esse processo de pasteurização foi chamado de HTST, né? Alta temperatura e tempo de processo curto. Então, agora nós temos dois processos de pasteurização, o LT-LT e o HTST, um de baixa produtividade e um de alta produtividade. O que esses processos de pasteurização tinham em comum? Primeiro, o micro-organismo-alvo era o Mycobacterium tuberculosis, o mais termorresistente dos agentes causadores de DTA veiculadas pelo leite. Se você eliminasse com a temperatura o Mycobacterium tuberculosis, você eliminava também outras bactérias problemáticas, como a salmonela, como a brucela, a Yersinia enterocolítica, outras bactérias aí da família Enterobacteriaceae, ou seja, essa temperatura e tempo que eliminava o Mycobacterium tuberculosis possibilitava a eliminação dos outros micro-organismos problema. Essas especificações de tempo e temperatura, elas obrigatoriamente tinham que ser seguidas da refrigeração do leite pasteurizado. Então, acabado o processo de aquecimento do leite, imediatamente ele era refrigerado. Você fazia um choque térmico. E isso complementava essa ação, né, de eliminação de micro-organismos. As bactérias são muito suscetíveis ao choque térmico. E depois desse choque térmico, você mantinha esse alimento sob refrigeração. Era importante para a sua conservação. Era importante para o tempo de prateleira do produto. E o processo de pasteurização passou a ser visto como um processo que dava saúde pública. Era um processo que estava intimamente ligado a doenças epidêmicas, muito comuns nessa época. E, como ele estava diretamente relacionado à saúde pública, os órgãos legisladores passaram a ter foco no processo de pasteurização. Ou seja, o processo de pasteurização
não era um procedimento que os produtores de leite adotavam espontaneamente. Não, era obrigatório. Cada produtor de leite era fiscalizado se estava fazendo corretamente o processo de pasteurização. E isso foi extremamente importante para o sucesso desse processo. Você vê que esse processo de pasteurização do leite foi depois utilizado para inúmeros outros alimentos por causa do sucesso. Ele teve um grande sucesso, ou seja, a adoção obrigatória por todos os produtores de leite foi muito importante para que o sucesso na proteção da saúde pública desse processo fosse reconhecido. Bom, em 1952, esse processo chegou aí no Brasil, né? A pasteurização do leite foi obrigatória, né? Imitando o que estava acontecendo no mundo. E aí, em 1957, um grupo aí de pesquisadores publicou um trabalho, eles eram microbiologistas do sistema de saúde pública lá dos Estados Unidos. Eles publicaram um trabalho dizendo que uma bactéria chamada Coxiella burnet sobrevivia a temperaturas de 61,7 graus Celsius por 30 minutos. E a mesma coisa acontecia quando você ia para temperaturas próximas, temperaturas e tempos próximos do processo de HTST. Então, esses microbiologistas publicaram um trabalho em que eles anunciavam que uma bactéria totalmente desconhecida na época, que era a Coxiella burnet, sobrevivia ao processo de pasteurização se ele tivesse qualquer variação na temperatura final. Ou seja, se ao invés de 62,8 a temperatura variasse para 61,7, o leite sairia contaminado com essa bactéria. E aí, isso levou ao primeiro aprimoramento do processo de pasteurização, ou seja, preocupados com a possibilidade de veiculação da Coxiella burnet, existiu alteração da temperatura dos processos de pasteurização do tipo LT-LT e HT-ST. No LT-LT, a temperatura do processo foi aumentada em 3 graus, quando era leite do tipo A, que tinha muita gordura, ou então era um produto laticínio que você colocava açúcar, e o procedimento de HTST sofreu uma pequena variação. A temperatura do processo variou para 71,7 graus, né? De 71,1 para 71,7. Essas temperaturas eram suficientes, então davam uma margem de segurança para eliminar a Coxiella burnet. Bom, esses aspectos históricos, logicamente, é só para você entender, compreender, né, como é que esse processo foi desenvolvido. Caso você queira maiores detalhes, todas essas informações foram retiradas, né, predominantemente aí desse site. Então, como eu retirei essas informações de lá, eu tenho que dar o crédito a eles, né? Eles já organizaram praticamente toda essa parte histórica. Você, logicamente, não precisa saber anos, autores, você tem que entender o que aconteceu ao longo desse tempo que aprimorou o processo de pasteurização. Né? Você vê ao longo desses marcos históricos um grande desenvolvimento aí do processo de pasteurização. Então, você tem que conhecer essas linhas gerais, isso é muito importante, por quê?
Um dia, se você desenvolver o processo de pasteurização de um alimento, certamente você vai seguir os passos que foram seguidos aí nesses marcos históricos. Bom, vamos olhar o processo, o fluxograma de produção do leite. Eu falei que em microbiologia isso é muito comum, a gente olhar o fluxograma de produção e aplicar o APPCC. Então, vamos fazer o fluxograma de produção do leite para aplicar a análise de perigos e pontos críticos de controle. Correto? Bom, então eu tenho aqui a vaca leiteira, tenho aqui a obtenção do leite, esse leite é chamado leite cru. Depois da ordenha, ele vai para uma usina de beneficiamento. Aqui no Brasil, até bem pouco tempo, a gente tinha usinas de beneficiamento semelhantes a essa aqui, bastante rudimentares, até grandes empresas de beneficiamento do leite, como você está vendo nessa aí. Então, o leite é obtido através da ordenha, ele é acumulado pelo produtor de leite e, imediatamente, esse leite produzido ele vai para uma usina de beneficiamento. Até lá, ele é chamado de leite cru. Depois, na usina de beneficiamento, o beneficiamento é justamente a pasteurização, ele vai dar origem a um leite que é chamado leite pasteurizado, que pode ser apresentado aí em várias embalagens e existe diferença aí do processo de pasteurização utilizado aí nessas embalagens. Não vamos discutir isso agora, o que eu quero é que você reconheça, as embalagens, as diferentes embalagens em que o leite pode ser acondicionado. Então, você tem agora, nessa embalagem, um leite chamado leite pasteurizado. O que pode acontecer com o leite cru? Ele pode sofrer contaminação antes desse ponto crítico de controle feito pela usina de beneficiamento, que é a pasteurização. A pasteurização é um ponto crítico de controle, vai controlar contaminantes do leite cru. E onde entram os contaminantes no leite cru? Primeiro, a vaca pode ter doenças cujos agentes etiológicos passam para o leite. Então, o leite ele é obtido da vaca doente e ele já sai da vaca contaminado. Então, existem várias zoonoses que podem ser transmitidas ao homem que esse gado leiteiro pode ter. Consequentemente, o leite, antes desse ponto crítico de controle aqui, a pasteurização, ele vai estar contaminado. E se essa ordenha e o transporte até a usina não seguir normas rígidas de higiene, o que pode acontecer? Pode acontecer que recipientes, superfícies, a manipulação introduza contaminantes. Bom, esses contaminantes de importância higiênico-sanitária, eles têm que ser eliminados pela pasteurização. Mas, eventualmente, o leite pasteurizado, depois do processo de pasteurização, antes dele ser embalado, ele pode sofrer contaminação. É uma contaminação após pasteurização. Então, a máquina de invase desse leite pode ter superfícies contaminadas e introduzir contaminantes nesse leite. Depois dele embalado, como essas embalagens são herméticas, ele não sofre contaminação. Então, quando você olha esse fluxograma de produção, certamente a parte mais preocupante é a do leite cru. Então, o leite cru é extremamente, como já foi citado em slides anteriores, perigoso. Perigoso. O indivíduo que ingere leite cru pode ter doenças
a partir de agentes que são transferidos da vaca para o leite, a vaca doente para o leite. Então, hoje em dia, muitas pessoas querem ter hábitos de vida saudável, ir para um hotel fazenda, porque lá eles terão a possibilidade de beber leite cru. É um risco inimaginável. Se essa vaca tiver qualquer zoonose passível de transmissão para o homem será contaminado, o homem ficará doente, o homem vai adquirir essa zoonose. Então, isso é inadmissível. Beber leite cru, mesmo que você tenha um excelente controle sanitário do rebanho, não é uma prática saudável, não é uma prática segura, é uma prática insegura. Você deve ingerir sempre leite pasteurizado. Leite pasteurizado é seguro, né? O processo de pasteurização elimina os perigos que podem ter sido introduzidos no leite cru. Quais são esses perigos? Algumas bactérias que causam zoonoses. Brucela, que causa brucelose, salmonela, que causa salmonelose, o Mycobacterium bovis, que causa uma doença no homem semelhante ao Mycobacterium tuberculosis. Então, se você olhar, esses agentes aqui são extremamente importantes. Você não pode colocar a sua saúde em risco bebendo leite cru, porque esses agentes causam doenças e doenças extremamente sérias. Agora, além desses agentes, em 1957, aqueles autores que publicaram um trabalho dizendo que as temperaturas do processo de pasteurização tinham que ser modificadas porque eles isolaram uma bactéria chamada Coxiella burnetii. Essa bactéria ela é completamente diferente de todas as outras bactérias aí relacionadas ao leite. Essa bactéria é um Coccobacillus extremamente pequeno, como você pode ver nessas imagens aqui. Esse Coccobacillus aqui é a Coxiella burnetii. Essa bactéria aqui é um bastonete, como nós estudamos aí ao longo da aula de microscopia, de morfologia bacteriana. Se você observar, esse Coccobacillus aqui é muito maior que o Coccobacillus da Coxiella burnetii. Então, são bactérias que estão abaixo, muitas vezes, do limite de resolução do microscópio óptico. Ou melhor, né? O microscópio de luz. O microscópio óptico é uma denominação antiga, né? Todos os microscópios são ópticos. Então, recordação da matéria, né? Microscópio de luz. O que dificultava, logicamente, a detecção dessas bactérias. A gente usava o microscópio de luz para identificar bactérias. Se você não consegue visualizá-las porque elas têm dimensões inferiores ao limite de resolução, elas passavam desapercebidas. Nessa época já existia o microscópio eletrônico, e foi ele que possibilitou, como você vê nessa imagem aqui, a detecção aí desses Coccobacillus. Essas bactérias, elas tinham uma parede celular que lembrava as bactérias gram-negativas, mas, em geral, a gente não usa o metocoloração de gram para corar aí a Coxiella burnetii. E ela é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ela está dentro de um grupo de bactérias totalmente diferente da maioria absoluta das bactérias. Essa bactéria Coxiella burnetii é um parasito intracelular obrigatório, ou seja, para você cultivar ela no laboratório, você tem que utilizar um meio celular, uma cultura de células, a semelhança das culturas de células usadas no cultivo dos vírus. Então, o tamanho extremamente reduzido e serem parasitos intracelulares obrigatórios
fez com que essas bactérias fossem reconhecidas muito tardiamente, só em 1957. Lógico, elas foram descritas um pouco antes, né? E em 1957 elas foram reconhecidas no leite. Qual era o conhecimento que se tinha nessa época, né, em que a Coxiella burnetii foi observada no leite? Essas bactérias tinham uma resistência maior que bactérias na forma vegetativa. E foi observado que a Coxiella burnetii ela produzia variantes celulares, cada uma com características próprias. E uma variante celular, ela era uma forma de resistência da bactéria, ou seja, lembrava muito os endosporos bacterianos. Tanto é assim que essas formas de resistência da Coxiella burnetii foram chamadas de SLP, ou seja, partículas semelhantes a esporos. Por que esse nome? Porque são formas de resistência. Eram essas formas que resistiam às temperaturas próximas da temperatura do processo de pasteurização. Então, essa bactéria é diferente, né, dos micro-organismos que nós estudamos até agora. É uma bactéria que é um parasito intracelular e, apesar dela ter uma parede celular que lembra a parede celular gram-negativa, ela consegue formar formas de resistência, que são chamadas semelhantes a esporos, correto? Por causa da sua resistência. Então, isso é bem diferente, porque nós já comentamos que as bactérias formadoras de endosporos são sempre gram-positivas. Essa aí, a Coxiella burnetii, né, foge a essa regra, mas essa parede celular que ela tem é muito parecida com a parede celular gram-negativa, mas não existem muitas evidências que essa bactéria seja gram-negativa, à semelhança das bactérias gram-negativas que nós já estudamos. Mas estou registrando o que está nos livros, né, sobre essa bactéria. Bom, por que ela é importante? Essa bactéria é de grande disseminação ambiental nos animais. Então, ela é uma bactéria que causa zoonoses em larga escala nos animais. Só que essas zoonoses, elas são assintomáticas. Ou seja, essa vaca, ela não vai estar apresentando nenhum sinal e sintoma de infecção, podendo estar infectada pela Coxiella burnetii. Ou seja, você olha a vaca, ela está em perfeito estado de saúde, você não tem nenhum senão para consumir o leite. Só que a coxielose, assim como algumas dessas outras doenças zoonóticas do gado leiteiro, elas se apresentam muitas vezes de forma assintomática, ou seja, elas não se apresentam, você não detecta examinando clinicamente aí o animal, só fazendo exames sorológicos, só fazendo exames microbiológicos que você vai determinar que esse animal está doente. Então, os microbiologistas preferem chamar a doença dos animais, mesmo que seja uma infecção assintomática, de coxielose. Essa coxielose ela é muito percebida em caprinos, porque ela é uma causa grande de aborto nesse tipo de animal. Então, em geral, no gado leiteiro, você não consegue reconhecer aí essa infecção, porque os animais são assintomáticos. Agora, no homem, essa Coxiella burnetii, ela causa uma doença febril. O indivíduo tem febre. É o principal sinal e sintoma que o indivíduo apresenta.
e ela é acompanhada de uma cefaleia intensa, o indivíduo tem muita dor de cabeça. Ela foi chamada, nos microbiologistas que identificaram essa doença, de febre Q. Q vem de o quê, né? Febre o quê? Ou seja, as pessoas estavam incrédulas em relação a essa doença. Então, ela ganhou esse nome, febre o quê, né? Então, em português, a gente chama de febre Q, né? Esse Q aqui é de o quê em inglês, correto? Essa febre Q não é muito conhecida mesmo nos dias atuais, porque o diagnóstico dessa infecção é bastante difícil pelas características da Coxiella burnetii, né? Ela é um parasita intracelular obrigatório e ela tem dimensões, muitas vezes, inferiores ao limite de resolução do microscópio óptico. Então, a microbiologia, microscópio de luz, desculpe, ela não vai ser detectada pelo laboratório de microbiologia, pelos métodos convencionais. Hoje em dia, você tem mais dados por causa da biologia molecular. Então, a biologia molecular ajuda no diagnóstico aí da febre Q e, consequentemente, os relatos sobre essa doença são maiores. Correto? Essa doença existe no Brasil, ela é muitas vezes detectada em inquéritos sorológicos da população humana e de animais como gado leiteiro. Então, é um problema real, mas os relatos dela são bastante reduzidos porque exigem, né, que obrigatoriamente você utilize aí métodos moleculares ou então análises sorológicas não muito convencionais para diagnosticar a doença. Então, se você observar o processo de pasteurização do leite, você vê que é um processo que foi desenvolvido e sofreu aprimoramentos. Isso é típico do processo de pasteurização. Você desenvolve e aprimora. Quanto mais você conhece o produto que você está pasteurizando, mais você aprimora esse processo. Bom, aqui você está vendo um equipamento utilizado naquela pasteurização LT-LT, uma pasteurização que é feita a baixa temperatura por um longo tempo, 62 graus Celsius por 30 minutos. Como você pode perceber, esse processo LT-LT é de baixa produtividade, né? Aqui cabem cerca de 200 litros de leite, você vai perder quase que uma manhã para pasteurizar 200 litros de leite. Isso não é cabível, né, nas indústrias de leite hoje em dia, que pasteurizam 5.000, 10.000, 15.000 litros de leite, dependendo da região onde elas se encontram. Então, esse processo, a pasteurização LT-LT, ainda é utilizada para alguns alimentos, para leite de cabra, ou seja, você ainda encontra, né, esses equipamentos em uso. Como é que eles são compostos? É um tanque onde você coloca o leite, esse tanque tem aquecimento e existe um registrador aqui, um disco de papel, que vai registrar, né, todas as temperaturas e tempos do processo. Então, isso serve para rastreabilidade, né? O leite, como é um alimento importante do ponto de vista de saúde pública, como nós já enfatizamos, você tem que ter rastreabilidade. Todo lote de leite que você libera, você tem que comprovar que você fez corretamente o processo de pasteurização. Então, depois dos 30 minutos, esse leite vai para um outro recipiente, sendo refrigerado, e ele é mantido refrigerado durante toda a sua vida, né? Que é pequeno, né? É um leite que tem um tempo de prateleira pequeno, como nós vamos ver agora. Esse aqui é um outro equipamento, é um equipamento de maior produtividade, é um pasteurizador de placas. Você está vendo aqui
essas placas aqui, inúmeras delas compactadas aqui nesse dispositivo. Pega uma série de placas dessa, bota uma em cima da outra e você está vendo aqui, ó, por onde entra e por onde sai o leite. Esses orifícios aqui é por onde entra e sai o leite. Como é que é o processo de pasteurização? Essa placa tem uma série de canais por onde o leite transita, né? Você pode ver algo semelhante no congelador do refrigerador doméstico. Se você abrir lá o refrigerador doméstico, você vai ver uma placa de alumínio com canais por onde o gás de refrigeração circula. Aqui não. Aqui você tem canais por onde o leite vai circular. Então, você, olhando esse esquema aqui, você vê que essas placas são montadas, né, na vertical, são prensadas, existe uma junta de borracha para o leite não vazar, só circular aqui por esses canais. E o interessante nesse equipamento é que ele foi desenvolvido para conservação de energia. Ou seja, se você observar, as placas por onde o leite frio circula são adjacentes às placas onde o leite quente tem que ser resfriado. Ou seja, esse processo é muito rápido, 15 segundos, então você aquece e resfria rapidamente o leite. E se você observar aqui, nesse esquema, né, vermelho quente, azul frio, você vê que o leite quente serve para aquecer o leite frio que está entrando no pasteurizador. E o leite frio serve, logicamente, para resfriar o leite quente, que está saindo do pasteurizador. Então, você vê que são processos sincrônicos, né? O processo de aquecimento e resfriamento do leite se dá aí sincronicamente nesse pasteurizador de placas, né? Só você olhar aqui, né, o cano azul enche essa placa, né? Esse cano vermelho com leite quente enche essa placa. Com isso, você vai ter aquecimento desse leite que está em azul e resfriamento desse leite que está em vermelho. Por que isso tem que acontecer assim? Porque o tempo do processo é muito reduzido, são 15 segundos. Então, se você olhar, o número de placas aqui é reduzido. Por quê? Porque o tempo do processo é curto. Se o tempo de processo fosse maior, você teria um maior número de placas, né, para aumentar o tempo de retenção aí nessas placas. Então, esse equipamento aqui faz o processo de pasteurização chamado HTST, né? Alta temperatura, tempo curto. Qual é a especificação? 72 graus Celsius, 15 segundos. E, imediatamente após o processo, ele é resfriado a 5 graus Celsius, para fazer aquele choque térmico que nós já falamos anteriormente. Se você observar, esse equipamento aqui também tem um registrador do processo, né? Porque também tem que ter rastreabilidade. E você vê que esse pasteurizador ele se conecta diretamente a um outro tanque que mantém aí o produto refrigerado abastecendo a uma envasadora. Você vê que o leite sai desse tanque, vai para essa envasadora e você está vendo aqui esse manipulador de alimentos numa posição nada ergonômica, correto? Amparando aí o saco de leite envasado aí por esse equipamento. Esse leite em saquinhos, ele é bastante conhecido pelas pessoas mais velhas, né? Tiveram a oportunidade de conhecer esse produto. Em algumas regiões mais afastadas aí dos grandes centros, você até pode ainda encontrar, né? E esse leite pasteurizado, como eu já falei anteriormente, ele tem um prazo de validade, um tempo de prateleira muito curto, 3 a 5 dias. E você obrigatoriamente tem que observar a cadeia de frio, ou seja, ele não pode ser exposto a temperaturas superiores a 4 graus Celsius. Por quê?
Porque esse produto tem microbiota. E, consequentemente, essa microbiota, se ele for exposto a temperaturas superiores a 4 graus Celsius, ela vai se multiplicar e deteriorar o alimento. Ou seja, a deterioração vai acontecer durante o prazo de validade aí desse produto. E por que esse produto não se conserva por mais dias, mesmo a cadeia de frio sendo observada rigorosamente? Porque existe um grupo de bactérias que nós já comentamos, que são os psicotróficos. Então, psicotróficos se multiplicam a 4 graus Celsius. Ou seja, toda bactéria que resistir ao processo de pasteurização, os termodúricos, já aprendemos isso, correto? Os termodúricos, que são psicotróficos, vão deteriorar esse produto depois do seu prazo de validade, mesmo que você mantenha rigorosamente a cadeia de frio. Então, esse leite aí, ele tem uma série de inconvenientes comerciais, né? Ele não tem uma vida útil grande, né? Se você tem uma usina de beneficiamento de leite longe dos grandes centros, você vai ter muito problema no transporte, na refrigeração durante o transporte, na distribuição, nos pontos de venda, e as pessoas abandonaram esse produto. Até porque as análises microbiológicas do leite distribuído nos grandes centros aqui do Brasil insistentemente mostravam que esse leite tinha uma qualidade microbiológica sofrível. Então, não é que ele estivesse deteriorado, mas a sua qualidade microbiológica era muito ruim. Muitas vezes você não atendia as especificações de qualidade que estavam na própria legislação de leite pasteurizado. Então, esse leite se tornou inviável economicamente para as empresas e aí surgiu um leite que tem uma longa vida de prateleira. E por isso ele ganhou esse nome, leite longa vida. Ou seja, esse leite aqui produzido, geralmente colocado nessas caixinhas, geralmente, tá? Existem outras embalagens aí de leite longa vida, tá? Esse leite colocado nessa caixinha hermética de papelão aqui, ele tem uma vida útil de 4 meses, sem cadeia de frio, ou seja, ele é conservado à temperatura ambiente. Então, esse leite revolucionou o mercado nas últimas décadas. Por quê? Porque ele é um leite que ele pode ser produzido fora do grande centro, pode ir para centros de distribuição, pode ir para os pontos de venda, o consumidor pode comprar e estocar, porque o prazo de validade dele, à temperatura ambiente, é muito prolongado. Então, esse leite se popularizou, né? O leite longa-vida se popularizou e, na realidade, ele é um leite que sofreu ultrapasteurização. Então, ele é um leite pasteurizado, correto? Só que essa pasteurização foi chamada de ultrapasteurização, por quê? Ou UHT, né? Por quê? Porque você utiliza uma temperatura extremamente elevada e um tempo ultra curto, né? Ultra elevada e ultra curto, por isso o UHT. Qual é a temperatura? 130 a 150 graus, dependendo aí do equipamento do fabricante. E o tempo do processo é de 2 a 4 segundos. Então, como você pode ver, esses equipamentos aqui são de altíssima produtividade, né? Então, você consegue envasar, né, uma quantidade de leite indescritível, né? Continuamente. E qual a principal característica aí desse equipamento? Ele faz a própria embalagem. Então, ele faz essa caixinha
e descontamina o interior dessa caixinha. Com isso, depois do aquecimento do leite, existe um invase asséptico na embalagem. Então, esse leite, o UHT, ele é produzido em equipamentos que, além de processarem termicamente o leite, eles também fazem a própria embalagem do leite e descontaminam as suas superfícies. Então, não são introduzidos novos contaminantes no leite. Então, isso é extremamente benéfico à vida de prateleira aí desse produto. Logicamente, nós estamos falando de tecnologia, né? Não dá para comparar esse equipamento aí com esse equipamento aqui, correto? Esse equipamento aqui, apesar de não ser dos mais modernos, né? Tem equipamentos mais modernos hoje, mas essa imagem aqui é bastante esclarecedora, né? Do papelão utilizado para formar a caixa, né? O invase asséptico aqui do leite e a saída do produto acabado ali na esteira. Então, essa imagem é bastante didática, né? Permite você ter uma ideia precisa, né? De como é que esse equipamento funciona. E também você tem uma ideia de quão caros são esses equipamentos. Por isso que são equipamentos de alta produtividade, né? Então, existe a concentração do leite de uma região numa usina de beneficiamento e esse leite é beneficiado continuamente por esses equipamentos aqui. Então, leite UHT. Esse leite UHT, infelizmente, ele é motivo de grande discórdia. Por quê? Durante o ensino presencial, toda aula que eu apresentava o leite UHT, algum aluno levantava a mão e dizia: professor, esse é o leite esterilizado? Eu falava: não, esse é o leite ultrapasteurizado. Mas, professor, em outra disciplina, o professor disse que isso era um leite esterilizado. E eu falava: não, olha, acredite no que eu estou falando. Isso é um leite que sofreu ultrapasteurização. Então, você não deve confundir esse produto com produtos esterilizados e muito menos com produtos que sofrem esterilização comercial. E eu vou justificar, né, essa minha caracterização, tá? Não é esterilização comercial. E como é que você deduz isso? Basta você ler atentamente a legislação, tá? Do Ministério da Agricultura, do MAPA, né? Ministério da Agricultura e do Abastecimento, MAPA. A legislação do MAPA, Portaria 370 de 1997, sobre o leite UHT. Então, essa portaria ela é aplicada no leite assim que sai daquela máquina de invase desse equipamento aqui de produção de leite UHT. Essa legislação do MAPA, ela se aplica dentro dessa indústria. Então, vai desde o campo do leite cru até dentro dessa indústria. Então, a legislação do MAPA é muito especializada, porque os técnicos do MAPA eles são especialistas em leite. Eles acompanham o leite, acompanham a qualidade microbiológica do leite, desde o leite cru até o leite sair aqui nessa esteira. Então, essa legislação é bastante específica e mostra para você que leite UHT não é leite esterilizado e muito menos é esterilizado comercialmente. Bom, o que diz essa legislação? Entre outras coisas, o leite UHT não deve ter micro-organismos capazes de se multiplicar em condições normais de armazenamento. Por isso que ele dura 4 meses, correto? E de armazenamento e distribuição.
E se no laboratório você pegar uma embalagem fechada, tem que estar fechada, correto? E incubar a 35, 37 graus Celsius por 7 dias, e depois dessa incubação você analisar como? Fazendo uma análise que nós já apresentamos anteriormente, que é a contagem de aeróbios e olfacultativos mesófilos via a carga microbiana de aeróbios e olfacultativos mesófilos. Existe a especificação do resultado dessa análise nesta coluna aqui. Ou seja, a legislação prevê que você pegue 5 caixas de leite UHT, coloque na estufa a 35, 37 graus Celsius e depois do 7º dia você analise. Então, esse N aqui quer dizer quantas amostras eu tenho que analisar sincronicamente? 5. Então, vou analisar 5. Abro e faço uma análise. Qual é a análise? Contagem de bactérias aeróbias e olfacultativas mesófilas. Mesófilas. Qual é o resultado máximo aceitável? Qualquer resultado até 100 UFC por ml. Então, cada uma dessas 5 amostras pode ter, no máximo, uma contagem de bactérias aeróbias e olfacultativas mesófilas de 100 UFC para cada ml analisado. Quantas caixas dessa podem fugir a essa especificação? Eu analisei 5. Alguma pode ter uma contagem acima de 100? Esse Czinho aqui me informa que nenhuma pode fugir a essa especificação. N0, ou desculpe, C0, nenhuma pode fugir à especificação de 100 UFC por ml. Então, cada letrinha dessa aqui tem um significado. Mais adiante no curso pode ser que a gente tenha oportunidade de explicar, né, qual o significado aí dessas letras. No momento, fique N igual a 5, quer dizer, analisarei 5 amostras do lote do leite UHT. M igual a 100 quer dizer o máximo de bactérias aeróbias e olfacultativas mesófilas em cada amostra pode ser 100. Se uma amostra fugir dessa especificação, todo lote de leite está reprovado, porque C igual a 0 diz que todas têm que atender a essa especificação. Então, você vê que é uma legislação extremamente rigorosa. Pega um lote de leite, retira 5 amostras, faz uma incubação por 35, faz uma incubação a 35, 37 graus Celsius por 7 dias, pega essas amostras, abre e faz uma análise de contagem. Contagem de bactérias aeróbias e olfacultativas viáveis. Então, você vai contar bactérias. Tem que estar no máximo até 100. Cada amostra pode ter no máximo 100 UFC por ml. Se uma ou mais excederem essa especificação, todo aquele lote de leite está reprovado. Então, é assim, né? M igual a 100 é qualquer contagem abaixo de 100 é aceitável. Qualquer contagem acima de 100 é inaceitável. Se você tiver só uma inaceitável, você reprova o lote todo. Por quê?
O critério de aceitação é C igual a 0. Então, não pode nenhuma ultrapassar esse limite máximo de contagem. Então, essa análise não é uma análise de um produto que é estéril. Se fosse estéril, você não fazia contagem de micro-organismos. Você fazia aquele outro teste que a gente já aprendeu, que é a pesquisa de micro-organismos. Basta você dizer ausência ou presença. Se estéril é a ausência completa de micro-organismos viáveis, você faz um teste de presença ou ausência. Está presente? Está reprovado. Correto? Está ausente? Está aprovado. Por que aqui você faz contagem? Você faz contagem porque o leite UHT não é um produto esterilizado ou esterilizado comercialmente. Não é esterilizado, porque pode ter até 100 bactérias por ml. E também não é um produto que sofreu esterilização comercial. Por quê? Na esterilização comercial é prevista a presença de endosporos, de bactérias termófilas. E aqui nós estamos contando o quê? Bactérias mesófilas. Então, essa legislação do MAPA, ela explica para você de forma bastante clara e precisa que leite UHT não é esterilizado, leite UHT não é esterilizado comercialmente. É um leite ultra pasteurizado. As especificações de qualidade são bastante claras. Agora, o que gera essa confusão? Essa confusão é gerada com a legislação da Anvisa, ou seja, quando esse produto sai da fábrica e vai para o mercado consumidor, ele fica submetido à legislação da Anvisa. E o que fala a legislação da Anvisa? A RDC 12 de 2001, que nós já comentamos sobre ela. O leite UHT ou similares não deve apresentar micro-organismos patogênicos e causadores de alterações físicas, químicas e organolépticas do produto, em condições normais de armazenamento. Ou seja, quando você pega o produto e incuba a 35, 37 graus Celsius por 7 dias, você não pode ter alteração da embalagem nem das características químicas e organolépticas do produto. Então, não pode haver o quê? Deterioração. Não pode haver a presença de micro-organismos patogênicos, nem micro-organismos deteriorantes do produto nessas condições. Mas aqui, esse texto todo, ele indica para você que é um produto que pode ter microbiota, porque senão todos esses dizeres teriam sido substituídos por a ausência completa de micro-organismos viáveis, que é o conceito de estéril. Então, na própria legislação da Anvisa, apesar de estar muito mal explicitado, você já vê que é um produto pasteurizado e não um produto estéril ou um produto comercialmente estéril. Por que existe essa confusão? Porque muitas vezes as pessoas leem essa RDC 12 rapidamente e acabam confundindo isto aqui, estas especificações de qualidade, com as especificações de qualidade de produtos esterilizados ou esterilizados comercialmente. Como é que é a especificação de qualidade de um produto, de um alimento esterilizado ou esterilizado comercialmente? A RDC 12 fala sobre isso. E já bota aqui exceção leite derivados UHT. Então, estão excluídos disso. Estão excluídos dos enlatados, enfrascados, esterilizados ou esterilizados comercialmente. Agora, a fonte de
confusão é porque você pega esses produtos esterilizados ou esterilizados comercialmente, também coloca na estufa, 35, 37 graus Celsius, por 10 dias. Depois você abre a embalagem e vê se existem alterações nas características químicas, organolépticas desse produto. Então, essas especificações aqui são muito semelhantes a essas especificações. E o leitor que não se atenta a detalhes, ele passa a ver o leite UHT como um leite que sofreu um processo de esterilização ou é um produto comercialmente esterilizado. Não é, correto? Não é. Esse texto aqui, ele abre a possibilidade para a presença de micro-organismos no leite. E se você quiser ter certeza disso, consulte o quê? A legislação do MAPA. A legislação do MAPA é bem claro. Leite UHT pode ter até 100 bactérias aeróbias ou mesófilas, aeróbias ou facultativas mesófilas viáveis por ml, ou seja, pode ter microbiota. Desde que essa microbiota não se multiplique nessa temperatura no produto e não altere as suas propriedades físicas, químicas, organolépticas, pode estar microbiota ali, se ela estiver convivendo pacificamente aí com as condições físicas, químicas e organolépticas do produto, se não alterar, essa microbiota pode estar presente. Muitas vezes, os alunos perguntam por quê? Por quê? Porque quando essa legislação foi feita, os equipamentos que faziam UHT, leite UHT, estavam começando. E aí, a legislação ela foi protetora do produto. Ou seja, vamos dizer que o leite UHT tivesse uma microbiota. Ele não poderia ser classificado como esterilizado. Então, nessa época, os equipamentos que produziam leite UHT, você não tinha confiança que eles produziam leites esterilizados. E aí, o MAPA e os produtores acordaram o quê? Vamos falar que esse leite UHT ele pode ter uma microbiota, desde que não altere a conservação do leite, porque ele é um leite para ter longa vida. Ele tem que ter um prazo de validade de 4 meses. Então, por segurança, vamos admitir a presença de micro-organismos nesse leite. Desde que esses micro-organismos não alterem o leite, tudo bem, vamos conviver pacificamente. Uma legislação que não é tão restritiva como a legislação de produtos estéreis, mas que não compromete a qualidade do produto, a segurança do produto. Então, qual é a justificativa de 1997 o leite ter essa especificação? Bom, ainda faltava, maior conhecimento da eficácia desses equipamentos que fazem leite UHT. Hoje em dia, quando você analisa leite UHT 2020, muito tempo depois, os equipamentos eles praticamente produzem leite esterilizado. Por isso que as pessoas se equivocam, porque muitas vezes você analisa o leite e não encontra nada. O produto está estéril, porque esse processamento UHT é muito eficaz, mas a legislação não diz que tem que ser estéril. E se você for procurar na literatura, você vai ver inúmeras referências dizendo que leite UHT não é estéril, nem esterilizado comercialmente. Você vê o título desse trabalho,
microbiota mesófila. Bom, se tem microbiota, não é estéril. Se tem microbiota mesófila, não é esterilizado comercialmente. Então, eu não tenho dúvidas, né, que os autores acertaram. Microbiota mesófila aeróbia, perfeito, contaminante do leite UHT. Eu até retiraria a palavra contaminante. São micro-organismos autóctones do leite UHT, correto? Tanto é que o processo de pasteurização não vai eliminar essa microbiota, como a gente vai ver agora. Ó, a metodologia de numeração, né, de contagem de bactérias determinada pela Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura estabelece que são 100 UFCs por ml. Eles analisaram 60 amostras, 23 apresentaram resultado superior a 100. Então, além de ter microbiota, muitos produtos tinham uma microbiota em contagem superior à especificação de qualidade do produto. E nem por isso, né, os produtos tinham alteração. Ó, após incubação, 36 graus Celsius por 7 dias, nenhuma das embalagens UHT apresentou alterações visíveis como estufamento ou coagulação. Ou seja, mesmo tendo uma microbiota, e mesmo em alguns casos a microbiota sendo maior que o permitido pela especificação de qualidade do mapa, você não detectava alterações nas propriedades físicas, químicas e organolépticas do produto. Então, o leite UHT tem microbiota, muitas vezes essa microbiota ela não altera as características desse leite. Essa microbiota é basicamente mesófila e ela é particularmente representada pelo Bacillus sporothermodurans. Então, 71% dessas amostras que tinham contagem, essa contagem era decorrente dessa bactéria, Bacillus sporothermodurans. Bacillus é uma bactéria aeróbica. Sporothermodurans quer dizer o quê? Uma bactéria que forma esporos, como é típico do gênero Bacillus, correto? Durans resiste temperaturas elevadas, com esporos que resistem a temperaturas elevadas. Então, essa bactéria aqui era o principal contaminante aí, o contaminante prevalente das amostras analisadas. Então, eu espero aí que com esses dados, né, e com a ênfase que eu dei, você nunca vai errar sobre isso, correto? Leite UHT não é esterilizado, leite UHT não é comercialmente estéril. Ele sofre ultrapasteurização, por isso que ele é chamado de UHT, né? De ultrapasteurização. Se ele fosse leite estéril, ele era chamado leite estéril, certo? Então, eu espero ter sido bem enfático para você nunca errar isso. É importante na sua vida profissional. É importante agora que você vai, né, para as disciplinas aí que falam sobre esse tipo de alimento. É importante você entender, né, da legislação e a aplicação da legislação nesse produto. Espero aí que tenha transmitido o conhecimento sobre esse assunto. É um assunto extremamente extenso e interessante. Eu espero que tenha despertado o interesse de vocês nesse assunto, para vocês continuarem o estudo de vocês sobre esse assunto. Ele fará parte da vida da nutricionista, com certeza. Como eu sempre recomendo, não deixe de fazer aí os exercícios do Google Formulários, ou então
os exercícios disponibilizados no Socrative pelas nossas monitoras. E, se você ficou com alguma dúvida, eu certamente vou poder tirar essa dúvida na próxima atividade aí do estudo sincrônico. Agradeço muito aí a atenção de vocês, pela paciência, pela aula extremamente longa, mas é um assunto muito importante para vocês. Muito obrigado aí pela atenção.